A gente vai falar de COP, claro. Queria só antes trazer a notícia neste momento, está entre as nossas reportagens mais lidas no UOL, que é a invasão que aconteceu na COP30 por movimentos, né, que estavam fazendo uma espécie de manifestação. A gente tem aí, eu não sei se é VT ou só imagens. Vamos ouvir o que aconteceu e que está trazendo um grande constrangimento para o governo brasileiro. Vamos assistir como é que aconteceu essa invasão de movimentos sociais numa área exclusiva da COP30, lá em Belém, e que está constrangendo o presidente Lula, na verdade o governo, né, Lula, que até este momento não se pronunciou sobre isso. Vamos assistir. Para juntos! Tá aí, a gente está vendo esse momento, eles invadiram a entrada da Zona Azul, os gritos era com pedidos de participação mais forte na cúpula dos povos originários. E esse foi aí um momento tenso, inclusive, porque mesmo sem ser responsável pela segurança, a avaliação é que essa confusão gera uma situação muito delicada para a imagem do governo Lula. Publicamente, o governo se vê, né, numa encruzilhada. Até agora não teve um pronunciamento oficial, mas essa imagem preocupa. Segundo a nossa reportagem aqui, assinada pelo Lucas Borges, na nossa página do UOL, a ação irritou o presidente Lula, segundo interlocutores. Ele foi avisado ontem à noite sobre o ocorrido, com a situação já controlada, e mostrou insatisfação sobre a avaliação de que não é essa a imagem que o Brasil quer passar, né? E que isso é muito triste, muito prejudicial para o Brasil. Mas não houve ainda um pronunciamento oficial. Quem talvez vá se pronunciar seja o ministro Guilherme Boulos, que é da Secretaria-Geral da Presidência. Talvez ele dê o tom. Ele estava na Zona Azul ontem, pouco antes do ocorrido, e segundo testemunhas e vídeos postados nas redes sociais, havia manifestantes com camiseta do PSOL, que é o partido de Guilherme Boulos. E ainda não há um posicionamento. A ministra Sônia Guajajara, que é dos povos indígenas, também não se pronunciou até este momento. Ambos foram procurados pela reportagem, mas não responderam. E segundo os movimentos, os invasores tomaram as decisões independentes, mas também evitam criminalizar o que houve. Em nota, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil reiterou o respeito ao direito de manifestação e a autonomia de cada povo em suas formas próprias de organização e expressão política. A gente sabe que isso costuma muito acontecer em eventos como esse, né? E aí está a cena para o mundo todo. Hoje, o policiamento reforçado na Zona Azul, onde aconteceu essa invasão, na COP30. A gente está vendo aí as imagens mostrando um policiamento reforçado, mas está aí um ambiente até tranquilo, né? Pelas imagens que a gente está vendo, as pessoas indo, mas um policiamento reforçado. Bom, quarta-feira é dia dele, como prometido, ele foi o enviado especial do All News para a COP30. É o Ronilson, que já está conosco, o Ronilson Pacheco, ele como repórter. Olha que bonitinho, Josias. Tem um delay, eu vou ficar depois um pouquinho parada esperando, mas ele está bem posicionado ali, ó, arrumando. Olha que bonitinho ele arrumando. Bom dia, né? Tá credencial. Bom dia, Ronilson. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias. Ó, eu cheguei a vir com a regata de linho, mas não me deixaram entrar, tá? Então eu tive de voltar para o convencional.
Maravilhoso. Não, e é legal, para quem não sabe, a gente fez essa brincadeira, porque estava um calor danado, e aí ele falou que, como é que você vai, Ronilson? Ele falou, eu tenho uma regata de linho. A gente falou, vai com essa. A regata de linho não vai ser um problema. Mas muito bom te ver aí, Ronilson. Importante a sua voz aí, tá? A sua presença na COP30. Mas vamos começar por essa bucha, né? Essa invasão. A gente sabe a atuação dos movimentos sociais, faz isso historicamente em qualquer evento e qualquer governo. Não é uma surpresa, mas você acha que afeta desta maneira a imagem? Segundo os interlocutores, o presidente Lula ficou muito incomodado com isso. Eu acho que o presidente Lula tem as razões dele de ficar incomodado. É óbvio que ele quer um evento que aconteça da maneira mais harmoniosa possível, que demonstre uma capacidade de organização do Brasil. Mas vamos lá, isso não é novo. Você, né, na sua jogada levantada de bola aqui para mim, você já colocou como isso é comum em eventos desse tamanho. E a COP vem de um histórico, quer dizer, as últimas COP nós viemos de Egito, Azerbaijão e Dubai. Nós viemos passamos por 3 países com um profundo histórico repressor, muito controlador, né? Não aconteceram manifestações desse tipo porque elas são brutalmente controladas, reprimidas. O controle era muito grande. Quem foi nas últimas COP sabe do nível de controle e de manter a sociedade civil distante, inclusive do acesso na COP. E você tem a COP no Brasil, a primeira COP na Amazônia, e a COP volta para um país com um histórico de uma democracia mais consolidada, com todas as suas fragilidades e defeitos. Então, é de se esperar que algo desse tipo aconteça. Eu acho que ele faz parte do jogo. Eu acho que, na verdade, tudo faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo que o presidente Lula, é óbvio que ele não vai dizer é um país democrático, as pessoas podem fazer isso a todo momento. É óbvio que a Sônia Guajajara não vai dizer achei lindo. É óbvio que o Guilherme Boulos vai ensaiar uma resposta que fica ali em cima do muro entre não criminalizar e não motivar algo como isso, mas a gente sabe que isso faz parte do jogo democrático. Existe muita crítica à COP com relação a um certo elitismo da Zona Azul que mantém grande parte da sociedade civil distante das conversações. O Brasil não é responsável por isso, é um evento da ONU, ele tem pouca ingerência sobre como isso acontece, mas é isso, a gente vem aqui na entrada da COP, do pavilhão, da Zona Azul, e a gente vê como os povos originários estão alijados ali na parte de fora, sem poder entrar, com seus estandes espalhados pelo chão, com seus objetos, suas indumentárias, para comercializar ou para mostrar. Eles que são os grandes responsáveis e atores centrais da Amazônia. Então, é lidar com essas contradições e lidar com esses limites. Para finalizar, respondendo sua pergunta, eu não acho que compromete a imagem do Brasil. Acho que é um ruído, é algo que tem de ser administrado, mas não acho que isso deixe uma mancha na imagem do Brasil na organização da COP. Você acha que prejudica a imagem do Brasil? O que essa invasão na Zona Azul representa e isso vai ser lido de que maneira no exterior? Eu não creio que prejudique a imagem não, Fabíola, mas eu não acho aceitável não esse tipo de manifestação, né? Houve uma manifestação grandiosa ontem em Belém, 3.000 pessoas, isso sim, mostra a vitalidade da democracia brasileira. Lá estavam representantes dos povos originários e também representantes das corporações, dos médicos, dos enfermeiros, muito estudante, havia lá lideranças indígenas e também gente do movimento social. Isso sim, um movimento, uma manifestação, 3.000 pessoas, segundo eu soube, fizeram ali uma caminhada de 1,5 km, fantástico. Então, uma marcha manifestando ali preocupações com direitos à saúde e também em relação ao clima. Agora, uma parte dessa manifestação descambou para essa invasão do local onde está se realizando a COP. Houve um ferido, um segurança teve um ferimento no rosto, foi ferido no rosto, teve que ser atendido. Isto, a meu juízo, não é aceitável. E, aparentemente, o governo está se portando de forma adequada, porque, pelo que soube também, hoje pela manhã,
A Polícia Federal abriu um inquérito. É preciso saber como é que isso se fez, por que uma manifestação legítima, que mostra o vigor da democracia brasileira, 3 mil pessoas se manifestando ali, aproveitando essa cena da COP, por que uma manifestação assim resultou nessa invasão desnecessária? Não era preciso invadir para chamar a atenção. 3 mil pessoas, será que não vão conseguir chamar a atenção de outra maneira? E houve um ferido, uma pessoa foi ferida no rosto, né? Então, isso tudo é, a meu juízo, indesejável. E apurar responsabilidades não significa criminalizar movimento social. Simplesmente houve uma baderna, feriram um segurança, pelo que soube, quebraram lá uma porta, enfim, é algo que precisa ser apurado. Quem é que levou, quem produziu, nem sei se vão conseguir ou não apontar responsáveis, agora não dá para tratar como algo trivial. Não foi. A manifestação, sim, 3 mil pessoas, fazendo ali expondo os seus pleitos, os seus desejos de forma absolutamente pacífica. Agora, isso aqui não. Essa invasão, a meu juízo, não é normal, Fabíola, não deve ser tratado como algo trivial, e achei interessante que a Polícia Federal tivesse aberto um inquérito para verificar o que aconteceu, por que isso aconteceu. Vamos lá, Ronilson, saindo dessa invasão, qual é a tua percepção? Eu acho legal, né, a pessoa que chegou lá na COP, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O que você está vendo aí? O que você traz de notícia para a gente? O que você traz de perspectiva do que pode sair dessa COP? Qual é a notícia para você? Olha, a expectativa dos movimentos da sociedade civil, obviamente, elas estão significativamente muito baixas. Pensando em termos de resposta, sobretudo dos governos, a gente já vê um certo encaminhamento para algo que não é muito diferente daquilo que veio das COPs anteriores. Quer dizer, o avanço que se esperava, havia muita expectativa com relação à COP no Brasil, meio que como um limite, né? O Brasil tem meio que a responsabilidade de ser um ponto de virada por todo o simbolismo que tem, né? Não só pelo Brasil, pensando os últimos anos do Brasil, mas sobretudo por ser na Amazônia, um lugar que é muito significativo, né? A COP, é impossível falar de COP sem falar da Amazônia, então as expectativas se tornaram muito baixas. Agora, eu acho que tem 2 pontos importantes. Eu acho que é a consolidação da liderança da Marina Silva nesse debate, nesse cenário internacional. Marina Silva, dispensável dizer, ela é uma celebridade total, por onde ela passa, ela não consegue dar 3 passos sem ter que fazer uma foto, dar um abraço. Ela está o tempo todo no coração, no centro das negociações. É uma liderança muito importante, né, que todas as grandes lideranças aqui da COP, dos representantes dos governos, esperam para ouvir e para dar o ponto inicial, o ponto de partida. Então, acho que é a consolidação da liderança da Marina Silva nesse lugar. Quer dizer, muitos estandes aqui interessantes, muitos pavilhões fazem questões de colocar no seu backdrop, né, na estética dos seus pavilhões, alguma foto, alguma projeção no telão, ou da foto do Lula, ou da Marina Silva, mas majoritariamente da Marina Silva, inclusive em eventos diferentes. Então, acho que essa consolidação é importante, porque isso significa que a Marina Silva tem uma voz importante para o resultado final. Ainda que o resultado final venha de uma maneira cambaleante, a Marina tem um protagonismo importante para fazer com que isso seja um pouco mais daquilo que se espera até agora. E o segundo ponto, eu acho que é a articulação da sociedade civil. Eu acho que a COP é o grande encontro, a grande conferência que reúne e articula a sociedade civil desde do longo processo, né, de trevas, de perseguição, de criminalização, que passou ao longo do governo anterior, do governo Bolsonaro, e acho que até um pouco antes do governo Bolsonaro, né, os movimentos sociais muito ali na Berlinda e os movimentos da sociedade civil. Eu acho que é um reencontro, um novo vigor para a sociedade civil em termos de pressão, de articulação, de projetos construídos. Quer dizer, a Zona Verde está muito pulsante em termos de ideias, de articulações e de propostas da sociedade civil. Então, eu acho que isso é algo que pode
que pode significar como, eu não diria como um legado, mas eu acho que é algo importante para a gente observar. Naquilo que depende dos governos, a gente precisa esperar um pouco mais quando sentarem de fato na mesa de negociação mais para o fim de semana, essa grande expectativa. Curioso, né, Ronilson, o que acontece em meio à COP, né, no Brasil. Né? Primeiro a gente teve essa história do Paraná, uma tristeza, mortes, quer dizer, o grito, né, do planeta em relação ao que vai acontecer no futuro, ainda mais, se a gente não mudar o nosso rumo. E aí as atitudes políticas. Hoje, uma das reportagens também muito acessadas aqui na nossa página fala sobre o que está acontecendo em Belém. O ministro derrubou uma área verde para erguer um posto de gasolina. Esse é o ministro do governo Lula, o ministro do Turismo, Celso Sabino. Próximo à entrada do Aeroporto Internacional de Belém, uma área verde deu lugar a um clarão, justamente nesse ano da COP30, que é, né, onde está sediando. O terreno é da União, o terreno é do governo federal, mas o negócio é do ministro do Turismo, Celso Sabino. O chefe da pasta derrubou uma vegetação e começou a erguer lá um posto de combustível no local. E a área integra o patrimônio público, mas está sob a administração da iniciativa privada até 2053. É muito louco isso, né, Ronilson? Porque o presidente Lula fez um discurso contra os combustíveis fósseis e tudo mais. O José até usou, ele falou assim, mas ele fez esse discurso em cima praticamente de uma poça de óleo e de petróleo, né, ali, que é justamente a luta que a gente está vivendo. Esses detalhes são importantes para a gente ver o discurso e a prática, né, Ronilson? Total, Fabíola. É o Brasil de muitas contradições e é nesse sentido, né, que eu digo da expectativa das respostas que vêm dos governos e da pressão e da importância da sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil, sobretudo aquelas que estão olhando para a justiça climática, que tem um foco nesse trabalho, não tem nenhuma ilusão ou nenhuma grande expectativa, sabe que o governo é um governo de muitas contradições, sabe que internamente, em termos de ministério, há muitas contradições. A gente acompanhou, né, todo o processo, pelos vários calvários que a Marina Silva passou nesse governo, desde o início desse governo até agora, né, os embates, inclusive com ministros do governo no tema da justiça climática ou da pauta da adaptação, né, que Marina Silva tem defendido de maneira extremamente importante, ou a contribuição do Brasil nas NDCs, né, naquelas contribuições nacionais que são dos países, o compromisso e as propostas dos países para essa causa. Então, o Brasil tem sido falho significativamente. Nós temos aí, sei lá, talvez para comemorar uma queda no desmatamento, mas não é só sobre queda do desmatamento, é sobre como a gente realmente vai olhar para uma transição energética que seja coerente com aquilo que o Brasil precisa. A gente sabe de transformações que não são de hoje para amanhã, mas que precisa de um compromisso, de uma proposta pensada a longo prazo, mas que ela seja cumprida. E a gente sabe que grande parte, eu poderia dizer grande parte do ministério do presidente Lula hoje não está comprometido com essa agenda. Não está comprometido, não tem alinhamento com a Marina Silva nesse projeto em grande parte. Então nós estamos, o Brasil lida com essas contradições. A gente tem esse ato, né, do ministro do Turismo é apenas um emblemático daquilo que acontece internamente, inclusive dentro do próprio Ministério, que inclusive daqueles que inclusive desdenham, têm dúvidas, né, da necessidade da COP de discutir esse tema ou da seriedade da possibilidade de fazer uma transição energética, ou o quanto que o Brasil poderia perder com tudo isso. Então a gente vive nessas contradições e eu acho que isso é importante, né? Uma sociedade civil que não está iludida com as contradições do governo, mas que vê na COP, nesse momento, uma possibilidade, inclusive, de apontar essas contradições que são importantes delas não serem escamoteadas. Tudo pode estar muito lindo para o mundo ver, mas a gente sabe que o nosso desafio interno vai para muito além daquilo que é discutido aqui na COP. A gente tem um longo caminho que passa em como lidar com a própria gestão, com o próprio governo, naquilo que nós precisamos fazer. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube.
Olha só, hein? O Ronilson não entregou a regata de linho, mas ele entregou beleza, ele entregou cenário, ele entregou conexão e conteúdo. Você concorda, Josias? Fala sério. Hã? Plenamente. Nos últimos dias, eu concordo plenamente. Nos últimos dias, a gente tem tido aqui todas as participações vindas da COP foram prejudicadas pela Segura aí, Josias. né? Josias, calma. Não precisa ficar falando. Coitado do nosso pessoal, não tem culpa nenhuma, entendeu? Vamos elogiar o Ronilson. Não precisa criticar. Elogia o Ronilson. Mas a conexão não é problema nosso, é problema até lá da COP. Deviam ter providenciado lá. Olha que beleza o Ronilson lá. De melhor qualidade, né? Mas está muito bem, o Ronilson hoje a gente conseguiu ouvir. Eu acabei de vir de uma... final foi extraordinário. É maravilhoso. Não, e ele traz informação mais análise. Eu acabei de vir de uma participação em um pavilhão. Pode falar, Ronilson, estou ouvindo. Acabei de vir de participar de uma atividade em um pavilhão que não tinha conexão, não foi possível fazer a tradução simultânea, a gente ficou ali se ajudando, os palestrantes. Então, gente, o pavilhão do Brasil a área do pavilhão do Brasil tem problema de ar-condicionado. Então, Josias, Fabíola, a crise é generalizada.